Sejam bem-vindos a mais um Bantaba Podcast. Neste episódio teremos o nosso irmão Alector Furtado. Alector Furtado, prazer, meu irmão. Prazer é todo meu. Prazer. O Alector, assim de uma forma muito breve, é chefe de cozinha. Trabalha mais concretamente na área de eventos e tem uma formação em culinária. Eu deixarei-o continuar com a apresentação. Alector, conta-nos quem é que és tu. Ok. Em primeiro lugar, agradeço o vosso convite. Fico muito satisfeito em participar desse projeto que eu já conheci antes. Já tive na vossa atividade. Ok. Alector, acima de tudo, uma pessoa simples. Uma pessoa simples. Uma pessoa que veio batalhar já há um bom tempo. Já há um bom tempo até agora. Acho eu que estou no meu auge, estou no meu momento, mas tudo à base da humildade. Alector é praticamente, como eu vou dizer, fui uma pessoa que nasceu na cidade da Praia, vivi 12 anos em Portugal, fui para estudar como qualquer palopes e qualquer estrangeiro vai para Portugal na sua juventude com 17 anos, vai para estudar e entretanto comecei os meus estudos. No meio dos meus estudos comecei a trabalhar num restaurante e foi a partir dali que eu comecei a ter a paixão pela culinária. E com o tempo, a minha paixão nunca... As pessoas dizem, mas quanto tempo já estás chefe ou quanto tempo já achas que tens essa paixão? Eu digo sempre, a única paixão que eu nasci é a paixão de comer. Eu amo comer. Já somos dois. Eu amo comer. Essa eu digo que é a paixão que eu nasci. E, entretanto, do resto eu digo, foi uma coisa que foi parecendo espontâneo, muito, muito natural e entretanto, acabei por ter uma mudança tipo de viver, de sair de Portugal para vir para Londres, a busca de uma oportunidade melhor, de uma formação, e foi praticamente o que aconteceu até agora no meu projeto. Muito interessante, muito interessante. Então, voltando ao início das tuas raízes, tu nasceste em Portugal ou nasceste em Praia? Não, eu nasci em Cabo Verde, nasci na Calheta. Depois, com 3 anos de idade, fui para a cidade da Praia. Cidade da Praia. Toda a minha juventude foi na cidade da Praia. O que é que nos gostarias de contar da tua cidade de berço, onde tu nasceste? Cidade da Praia é maravilhosa. É fantástico. Tipo, não é uma cidade turística. Eu digo sempre às pessoas, se uma pessoa quer ir para Cabo Verde, se quer procurar uma cidade turística, a cidade da Praia não é. Ok. Mas é uma cidade muito, muito atraente para jovens. Muito atraente para jovens. Eu, por exemplo, digo, eu fui para Madeira no ano passado, vi uma cidade muito turística, mas uma cidade muito parecida com Cabo Verde também, mas uma cidade que não dá muitas oportunidades, muitas coisas para os jovens. E a cidade da Praia é completamente diferente. É uma cidade muito jovem. É uma cidade muito jovens. Os jovens têm uma vida que às vezes até eu vou de férias, eu invejo o pessoal dali. O pessoal tem uma vida e acho que é de invejar. Nós estamos aqui sempre a correr. E o pessoal está ali, vou trabalhar das 8 às 4, saio, vou para a praia, ou vou para um bar. Nós não temos esse tempo para fazer aqui durante a semana. Fazemos sim, temos essa vida também, não é só trabalho, mas eu invejo a vida deles. É uma cidade muito boa, muito boa. Eu concordo contigo. Porventura pode às vezes estar relacionado também ao clima. O clima, exatamente. Não é? Yeah. Existe aquele clima mais atrativo, usufruir. Parece que o dia é mais longo. Exatamente. Então a situação geográfica acaba por ter um grande impacto. E uau, eu também agora fiquei mesmo com inveja disso que tu disseste. Algumas pessoas que eu conheço que neste caso falam é da Guiné, dizem também que é o mesmo, que todos os dias para as pessoas o stress não existe outro tipo de stress, mas aquele stress da rotina não é sentido. As pessoas desfrutam muito mais, vivem mais devagar.
Enquanto nós aqui estamos sempre na correria. Não, correria. Viveste até quantos anos em Eu saí Praia? de Cabo Verde, tinha acabado de fazer 18 anos. Ok. Tinha acabado de fazer 18 anos, candidatei-me para o curso, para a cidade que eu não conhecia, que era a cidade praticamente do meu avô. Do teu avô? Fui lá, tipo, a conhecer mesmo. Tive uma curiosidade, tipo, ok, é uma cidade do meu avô, vou escolher essa cidade. Sim, E sim. calhou. Escolheste qual já agora? Viseu. Viseu, ok. Yeah. Tive outra opção, tipo Porto, Ok. tive Lisboa, mas calhou Viseu. Eu disse, pronto, olha, vou lá. Pois. Fui para uma cidade que não conhecia ninguém, tinha poucos africanos na altura, tinha Ok. muito poucos africanos quando eu fui. Estou a falar em 2003. Uau. Estou a falar em 2003. Ok. Cheguei na universidade ainda, tive lá muitas dificuldades na universidade, porque era uma cidade do norte. Ainda a mentalidade das pessoas estava um bocado assim, Exato, mais conservadoras. mais conservador. Eu não digo atrasado, digo conservador. É conservador, Yeah. exato, é mais conservador. E ainda vem dentro da universidade ver tipo uma pessoa para eles Negra. como eles, de negra, e dentro da universidade ainda para eles era um bocadinho um choque. Uau. Para eles era um bocadinho de choque. Tive muitas dificuldades mesmo para estudar. Fui para um curso que realmente pensava que era o curso e que é o curso do futuro. Fui para fazer engenharia eletrotécnica. E que gostava na altura. Que era uma coisa que, pronto, que eu pensava que seria aquilo para o futuro para mim. Mas no final das contas acabei por dar conta que eu precisava de qualquer coisa que me dava entusiasmo, me fazia tipo sentir prazer no que eu estava a fazer e sentia que eu tinha que ir para uma área da arte. Agora tenho essa perspectiva de dizer não, eu realmente precisava de estar na arte. Muito bem. E a minha arte surgiu na coisa que eu mais gostava de fazer, que era comer. Mas pronto. Conseguiste casar as duas coisas. Exatamente, Conseguiste casar as duas coisas. exatamente. Uau, isso é Exatamente. espetacular. É até de fazer inveja no bom sentido, que é quando tu consegues encontrar aquilo que é o teu prazer, conjugares prazer com o trabalho. Eu penso que muita gente tem dificuldade em conseguir alcançar isso, mas tu conseguiste primeiro porque identificaste e depois porque trabalhaste para isso. Trabalhei. Então és um grande exemplo nesse sentido. Então, chegando a Viseu, chegaste já com 18 anos? Cheguei a Viseu com 18 anos. Então depois houve ali um choque em termos de... Foi. Foste com mais expectativas? Fui com mais expectativa, fui com uma perspectiva de uma pessoa quando vai para uma universidade, principalmente num país que tu não conheces, esperas o nível de suporte daquela instituição. Correto. Mais do que estavas a pensar. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E eu, no meu segundo ano da universidade, as minhas propinas subiram, se eu não me lembro, na altura, 200 euros ou 300 euros para 900. E ali foi um choque completo. Claro. Como é que eu vou fazer? Como é que vais fazer? Porque foste com um orçamento. Exatamente. E depois as Exatamente. coisas... Como é que eu vou fazer? Eu tive que buscar um sustento. Tive que trabalhar. Mas como se diz, uma coisa do mal saiu para bem. Saiu para bem. esse sustento que eu fui buscar é que é o meu pão de hoje. É o teu pão de hoje. Estás a entender? Por isso, não digo que foi uma coisa que aconteceu de mal. Yeah? Na altura parecia que era mal. Mas hoje dou valor a realmente o que aconteceu na altura. Muito bom, muito interessante. A partir dali aprendi coisas. Aprendi com a vida também. Exato. Muito porque interessante. Uma pessoa estava na universidade, às vezes dependia dos seus pais. Mandava aquele dinheiro para estudar. Não tinha bolsa. Eram os meus pais que me sustentavam. E eu tinha 2 irmãos atrás. Eu, para não ser tipo selfish, cheguei a uma certa altura e disse, não, eu trabalho, vou sustentar o meu curso. Porque havia 2 irmãos atrás também que precisam da ajuda. Do suporte também. Do suporte. Claro. Eu disse, pronto. Mas, entretanto, chegou uma altura que não dava para conseguir conciliar as duas coisas. E trabalhar na cozinha em Portugal é muito duro. É muitas horas. Saí às vezes 2, 3 da manhã para voltar para a aula às 8 da manhã. Era muito duro. Era muito duro. E não dava para fazer as duas coisas. Uau. Yeah. É uma pena que, infelizmente,
em Portugal. Eu nunca tive essa experiência, não é? Quer dizer, eu estive ali durante um período, mas em Portugal conciliar a vida de trabalhador e estudante é muito difícil. É muito difícil. É mesmo muito difícil. E eu chego a achar mesmo que o próprio governo, não é? Não tem políticas que possam flexibilizar mais esse processo para as pessoas nessa situação. Yeah, exatamente. Penso que há ainda muito a debater nesse sentido, porque eu digo, por acaso conheço uma pessoa que se licenciou em Portugal a trabalhar e eu acho que para mim isso foi algo herculano. Não sei como é que a cabeça dele ficou depois disso, que é trabalhares em Portugal, estudares à noite. Tive também um professor meu que disse que fez o mesmo, era porteiro, trabalhava de dia, né, para poder pagar as propinas, e estudava de noite. E ele diz que o impacto que essa experiência acabou por ter nele foi o facto de ele teve a experiência de universidade da noite, que não é a mesma coisa que de dia. É completamente, eu digo, o sistema de estudar em Portugal é completamente diferente que aqui. Porque aqui, se estás a estudar e queres trabalhar, vais numa instituição e dizes, olha, eu estou a estudar, estou a fazer um curso, mesmo que seja um curso mínimo, que seja um curso de inglês, ou seja qualquer tipo de curso. Tu és obrigado àquela empresa a te dar o dia de folga. A empresa que é obrigatório. Chegas e diz, olha, eu estou a estudar, eu quero esse dia de folga. A instituição não pode dizer não. Não pode dizer não. Que é completamente de Portugal. Portugal é impensável tu chegares no teu patrão e dizer, olha, eu tenho um exame, ou seja o que for, para te dar uma dispensa. Não, ele vai dizer não. Tu estás aqui, eu que estou a te pagar. Eu não quero saber se estás a estudar ou não, que é completamente é incrível. Foi o que eu disse, chegou a uma certa altura, eu queria fazer o curso de culinária em Portugal, mas eu disse, eu vou cair no mesmo erro de eu estava na universidade e estar a trabalhar, porque eu vou ter que trabalhar e estudar outra vez. Isso vai dar uma volta outra vez, tipo, vou para trás completamente diferente. Foi o que eu disse, olha, só vou trabalhar, vou ganhar o meu dinheiro e vou tentar procurar outro sítio que me dá, tipo, a oportunidade de fazer o curso e trabalhar. E já estava pensando em Londres já há muito tempo mesmo pela procura, porque o meu melhor amigo também vivia aqui, e ele disse, olha, junta o que tens que juntar e vens, mas para juntares em Portugal dá trabalho para juntares em Portugal, às vezes para chegares ali os 1.000 euros tens que trabalhar 4 ou 5 anos. É verdade, dá muito trabalho. Pronto, é o país que eu nasci. Exatamente. Hei de ter podcasts em que eu vou trazer aqui mais pessoas para a gente debater como é que é a vida de imigrante em Portugal. Porque há muita coisa para as pessoas saberem lá em casa e para nós também partilharmos entre nós. Sim. Mas, uau, tiveste um grande choque de realidade então de sair de Cabo Verde para ir para Viseu. Depois em Viseu. Em Portugal depois conheceste outras partes ou ficaste só mais ali? Não, eu só vivi em Viseu. Vivi 12 anos em Viseu. Então não tens experiência da capital? Não, em Porto, Lisboa, interior também não? Porto estava lá sempre. Eu estava no Porto sempre. Estava lá é acessível. É acessível, é mais fácil. É tipo 1 hora de viagem. Não te atraiu o Porto para ir viver ou trabalhar? Acabei por entrar naquele conforto de uma cidade pequena. Comecei lá a fazer 1 ou 2 ou 3 amigos e uma pessoa diz, agora vou mudar para quê? Exato. Chegavas a fazer queixas à administração da faculdade sobre essa falta de suporte? Olha, eu tenho uma experiência que eu às vezes até ainda penso e fico com um bocado de mágoas. Eu lembro na altura, quando eu estava na universidade, eu ia para tirar dúvidas com os professores na sala de aula. Houve uma altura que entraram o pessoal do Erasmus, nunca vou esquecer isso, entraram o pessoal do Erasmus, o pessoal tirou dúvida, quando eu estava à espera já 1 hora e tal na porta, ele viu que eu estava lá fora e quando o Erasmus saiu, ele pegou nas coisas dele e foi-se embora. Uau! Yeah. Tenho essa experiência que ficou marcado e eu precisava daquele esclarecimento, que era um tipo one-to-one, tipo, precisava
precisava daquela explicação antes de fazer o exame. exame E era a exato. última oportunidade que eu tinha de ir no professor diretamente e dizer, olha, eu tinha essa dúvida. E o professor teve esse Yeah, comportamento. teve esse comportamento, picou nas coisas dele. Nem esqueço a cara do professor, eu estou agora a falar, estou a Olha. lembrar a cara do professor. Olha, isto vai ficar um dia na internet. E fica aqui mais um exemplo. Eu nos primeiros episódios também falei de uma experiência minha. Os convidados, o nosso público pode ir assistir esse episódio. Eu já não me recordo qual é que foi o episódio, mas provavelmente foi o primeiro episódio, em que eu tive uma experiência também muito má, mas ainda era mais criança. Pronto, já eras adulto, tinhas 18, 19 anos. Já tinha. Eu tinha cerca de 8 ou 9 anos, em que o professor, eu agredi uns colegas meus na sala Sim. de aula, porque o professor humilhou-me. Uhum. Vou contar muito brevemente, senão já não vai ter piada também. Mas lá está, o professor humilhou-me na sala de aula. Uhum. E eu também reagi mal e pronto, joguei-me para a frente e ataquei os meus dois colegas que estavam à frente. Isto foi na primária, no terceiro ou quarto ano, né? Criança e... A professora chamou os pais para virem falar comigo, sem a minha mãe. Eu nesse podcast eu recordo-me de ter dito que eu não tenho a certeza se a professora convidou a minha mãe não foi. Mas eu não tinha lá um encarregado de educação ao pé de mim. Eu não devia de falar com os pais dos meus colegas. Porque eles, neste caso, até me ameaçaram. A mãe da minha colega, na altura, disse que da próxima vez ela é que vinha para cima de mim. E o pai foi mais comedido. Mas isso é algo que me marca até hoje. Por isso é que eu estou-te a contar. Entendes? São coisas que vai levar para a vida. Vais levar para a vida. Eu digo até que Portugal, pronto, é um país com um processo social ainda mais atrasado em relação a países mais a norte da Europa. Mas nós ainda de gerações de 80, 90, nós ainda vivemos racismo, aquele racismo que a gente vê dos filmes dos Estados Unidos. Né? Do pessoal que tem que ir lá, tem que se levantar para ir para a frente. Em Portugal aconteceu muita coisa. Ainda para muito de nós. Eu amo Portugal. As pessoas, às vezes, quando eu falo sobre Portugal, às vezes as pessoas dizem, não, tipo, eu não sei o que é que Portugal te fez, não sei o que, mas eu amo Portugal. Eu estou em Portugal sempre. Mas eu, depois que eu cheguei a Londres e via, podem dizer os ingleses, seja o que for, mais ou menos não te dizem as coisas. Olha, podem guardar para eles e não me interessa. Mas o problema é que o português usam vários tipos de expressão para te insultarem. Não precisa ser... em Viseu, eles tinham uma expressão que eles usavam. Aquelas moedas mais pequenas. Sim. Chamavam de preto. Exato. As pretas. Tipo, mas uma vez eu perguntei, tipo, mas porquê que vocês estão a chamar essa moeda de preta? Não, porque é uma coisa que não tem valor. Pois. São coisas que não levando a sério, mas levando a sério ao mesmo tempo. Porquê? Porque tu não precisas usar a expressão de cores para identificar nada. Exato. Entendes? Exato. Porque nós identificamos branco como uma roupa, um objeto, uma coisa, um preto, tipo um objeto. É um adjetivo. Exatamente, mas tu não vais dizer, tipo, a gozar, a rir em frente de um preto, tipo, essa moeda, um preto. Eu, por causa dessas conotações, já não acredito nem no presságio do gato preto, nem no nada do de preto. Isso é tudo instrumentos e sociais, muito velhos, não é? Mas que infelizmente muita coisa fica ainda enraizada na educação e na cultura de algumas sociedades. Fica. Em Portugal ainda é preciso fazer-se esse processo e eu acredito que vai chegar e já está a acontecer. As novas gerações vão ter outra mentalidade. Temos que lembrar que também Portugal é um país que viveu numa ditadura até aos anos 70. Então é um país muito conservador comparado com o centro ou o norte da Europa. E obviamente que nós esperamos que para a geração dos nossos filhos seja muito melhor do que foi para nós. Então, depois de Viseu, viveste quanto tempo e vieste para Londres? Quanto tempo é que ficaste em Viseu? Vivi 12 anos em Viseu. 12? Uau!
Uau, então tu tens muita história de Portugal para contar. Eu tenho muitas histórias de Portugal, eu tenho muitas histórias de Viseu. Eu vou dizer que aquilo não foi tão mal, tão mal. Uhum. Fiz amizades para a vida. Sim. Tenho lá amigos que são amigos para a vida. Certo. Tipo, eu ainda quando vou para Portugal, ainda vou visitar os meus amigos. Vêm para aqui, me ligam, tipo, estamos aqui, vou ter com eles. São amigos, dizer, amigos portugueses que, tipo, são só que eu lembro-me que eu cheguei, por isso que nem vale a pena as pessoas dizerem não, que eu não gosto de Portugal ou que não gosto de pessoas em Portugal. Eu tive meus bons momentos também em Portugal. Certo. Eu me lembro da história em que esses meus dois amigos, considero amigos pela vida, podemos não falamos todos os dias, mas são Sim. amigos pela vida. Eu lembro, eu estava na universidade no jantar, estava sentado sozinho, não tinha preto, não tinha nenhum, Uhum. e eles foram lá para mim, chegaram para mim, porque é que estás sentado sozinho? Eu tinha acabado de chegar de Cabo Verde, Uau. era recente. E porquê é que estás sentado sozinho? E eu disse, sim, mas eu não conheço ninguém, ainda sou novo. Isso. Ele disse, não, a partir de agora... Fala mais perto do microfone. Ele disse, eles me disseram, a partir de agora não estás sozinho, estás connosco. Top. São meus amigos que eu digo amigos. São seres perfeitos. humanos. Exatamente. São seres humanos. São seres humanos. Top. São pessoal muito, muito, muito espetacular. Que, pronto, foi eles que me aconchegaram, ia para a casa deles no fim de semana, passava lá, os familiares gostavam de mim, tipo, e a partir dali, tipo, comecei a gostar da cidade. Claro. Tipo, comecei a gostar da cidade e acabei por lá ficar. Depois Claro. estava a jogar futebol, jogava futebol também e acabei por, tipo, aconchegar numa cidade pequena que era completamente diferente da minha, mas pronto, acabei por lá ficar. Acabaste por ser acolhido, exatamente. fazer irmãos e é isso que é o mundo. Yeah. Existe gente boa de todas as partes todas e as gente partes. má de todas as partes. Exatamente. Por isso eu não vou dizer que tiro tudo de mal de Portugal. Claro. Claro que não. Claro que não. Mas, Há coisas muito boas no país. Muito boas. Muito boas. Sobretudo a sardinha. Olha, e a broa. Comida de Portugal. Olha, isso podes-me dizer tu, porque agora quero saber. É. Tu, em Portugal, não estudaste nada em relação à culinária. Não. Foi mais prática foi mais prática, e foi trabalho. Mais trabalho duro. Uhum. Foi mais a base de curiosidade, mas foi uma experiência e foi uma lição para eu tirar de agora. Ok, tipo, foi uma base. Às vezes, o que eu digo, o meu tempero ainda está de Portugal. O meu tempero ainda é a portuguesa. É a portuguesa, exatamente. É a portuguesa. Posso fazer a formação, porque eu trabalho um bocadinho mais com gourmet, mas lá no fundo, quando ainda o meu tempero, quando chega lá, chega o português. Top. Chega o português. Então acaba por ser uma mistura de português e Cabo Verde. Ou é mais português? Não consegues introduzir o teu estilo Cabo Verde na comida? Meu estilo Cabo Verde é mais caseiro, mais para casa. Ok. Porque não é... Ainda Portugal eu posso tirar qualquer coisinha da culinária portuguesa para implementar, por exemplo, no meu menu ou no eventos que eu vou fazer. Mas cultura cabo-verdiana ou... a culinária cabo-verdiana, a culinária africana ainda está um bocadinho aquém de quando falamos em gourmet. Podes implementar uma ou duas coisas ainda lá dentro, mas está a ser trabalhado. Eu digo, está a ser trabalhado nisto. Já há desenvolvimento. Exatamente, já conhecia chefes africanos, especialmente aqui, ainda por cima em Londres. Está a ser trabalhado a culinária africana para chegar num ponto que o gourmet francês ou japonês ou italiano já alcançou, exatamente. Está a ser trabalhado, mas é um processo, como eu digo, porque o gourmet tem a ver com aquela questão de coisa pouca. E nós, africanos, não estamos habituados com isto. Exatamente, mas isso veio daquela cultura, francesa, dos elites, que eles tinham preguiça de abrir a boca para comer. É por isso que na altura surgiu a história do canapé, e eles não queriam estragar o batom na boca para comer. É por isso que começou a surgir esse gourmet. Por exemplo, na maioria das vezes quando vais a eventos, as pessoas querem a comida quanto menos possível. Claro. Porque eles querem mais beber
do que praticamente comer. Exatamente. É por isso que surgiu essa coisa de miniatura. Quando às vezes, tipo, faz o menu, tens que ter muito cuidado quando trabalhas com evento e quando trabalhas com eventos que têm a ver com empresas de elite. Certo. Porque eles não, se tu encheres um prato com jollof rice ou uma coisa assim do género, não é que não é bom. Eu já tive eventos, já por acaso tive eventos de uma empresa da Argélia, na altura eles requisitaram que seja comida africana. Uau! Yeah. Eles requisitaram que fosse comida tipo, foi jollof rice, foi Ok. comida assim do gênero, mas são poucas empresas que se tu fizeres um menu africano eles vão te aceitar como Vou evento. aceitar. Ok. Exatamente. Principalmente quando tem a ver com a cultura inglesa, que são muito restritos no que eles praticamente comem. Consomem. Yeah. Eles não gostam muito de picante, não gostam muito de, como é que eu vou dizer, de alho na comida, Ok. e tens que ter um bocadinho... Nem o facto de às vezes terem trabalhadores internacionais influencia também, porque muitas empresas às vezes têm pessoas de outras nacionalidades. Sim, o problema é que quando muitas vezes é como se nós na culinária ou na hospitalidade dizemos ao back of house and front of house. Ok. Muitas das vezes as empresas não sabem quem é o chefe. Uau. Eles só sabem quem é o chefe quando tu chegas no top. Eles requisitam tipo, eu quero certos eventos, quero esse chefe para estar no meu evento. Ok. Mas ao contrário, eles não importa quem é o chefe. Não importa quem é o chefe. Mas se tens o nome, sim, ali fazem teu request. Mas se não tens o nome, na maioria das vezes só fazem tipo eventos e não querem saber. Super interessante, super interessante. Yeah, Então, conta-nos lá, que agora já estou a ficar curioso. Tu parece que sabes muito da tua área, entendes muito da tua área. Quando é que começou então o processo de caminhares para chefe de cozinha? É assim, como eu disse, foi em Portugal. Foi em Portugal, depois, a uma certa altura comecei na cozinha. Depois, quando vim para Londres, trabalhei num restaurante que eu fazia, porque eu precisava também de dinheiro, porque eu vim para estudar, vim para fazer o curso, precisava do dinheiro para pagar o colégio e estava a trabalhar tipo que nem um maluco, 2, 3 double shift por semana. Desculpa te interromper. Em Portugal já tinhas feito o shift, já não querias fazer o teu curso de engenheiro? De Portugal para a Inglaterra já desisteste do teu curso Sim, de engenharia? Desisti em Portugal e praticamente eu só estava a fazer a culinária. Cheguei a uma Só altura tocaste na culinária. na cozinha. E depois foi ali que eu comecei a apanhar o gosto. E depois o meu amigo disse, olha, por que é que não vens para Londres? Aqui há mais oportunidade e se quiseres fazer o curso, podes vir e fazer o curso. Depois ali eu disse, olha, por que não? Depois ele disse, ok, deixa eu só juntar aqui uma base, uma coisa. Mas uma pessoa... era impossível juntar. Eu quando dei conta, estava a juntar quando gastei. Eu quando dei conta, quando vim para Londres, tinha 20 euros. Uau! Eu tinha 20 euros. Uau! Vou poder chegar aqui. Eu tinha 20 euros. Eu cheguei aqui com 20 euros. E nem tem como digo às pessoas. As pessoas dizem, tu agora estás bem, agora estás... Mas vocês não sabem o que eu passei. Claro. Vocês não sabem o que eu passei. Claro. Eu tenho essa história. Eu cheguei com 20 euros em Londres. Foi o meu amigo que veio, me deu todo o suporte, me ajudou, me deu tudo. Ele disse, vem. Eu digo é meu amigo porque crescemos desde criança juntos. Desde é filhado do meu pai. Sim. Eu levo ele, tipo, para mim é... Um irmão. Um irmão. E é um irmão. Muito bonito. E é um irmão. Muito bonito. Por isso, foi tipo uma experiência. Cheguei, eu disse, comecei a trabalhar no restaurante. Sorte minha, de 4 dias em Londres, eu comecei a trabalhar até o dia de hoje, nunca parei. Esta cidade tem este problema. Se quiseres trabalhar, trabalhas. 4 dias. Eu tive 4 dias. Eu lembro, cheguei numa sexta-feira, na segunda-feira já estava a trabalhar. Este é que é o problema de Londres. Welcome to London. Uau. E começaste logo a trabalhar na cozinha? Comecei logo a trabalhar na cozinha e dali tive um ano nesse restaurante.
E nesse restaurante, saí desse restaurante, o meu head chef que eu trabalhava, saiu desse restaurante e ele me disse, olha Hector, queres vir comigo? Eu disse, sim, por que não? Ele disse, com o meu inglês que era péssimo, que era horrível, digo, e ele disse, queres vir comigo? Eu disse, sim, por que não? Ele ia para trabalhar para o Tate Modern Gallery e foi ali que eu fui com ele. E com ele, tive lá 4, 5 anos. Sólido. Sim, tive lá 4, 5 anos com ele e foi ali que a minha carreira completamente mudou. Foi através da Tate Modern. Da Tate Modern foi ali que completamente minha carreira mudou. Porque comecei a entrar num patamar que eu mesmo estava difícil de acreditar. Porque foi no Tate Modern que eu trabalhei com o Gordon Ramsay. Trabalhei com o Gordon Ramsay, trabalhei com o Jamie Oliver. Fui representante por 4 anos de GQ Magazine, Hugo Boss. 4 anos seguidos. Fiz eventos da Jaguar dos Estados Unidos, vinham por 4 anos seguidos também no bote. Eles vinham no bote, paravam no Canada Wharf. Íamos lá, só fazia o evento. Foi ali que foi tipo, uau. E no meio disto tudo apareceu aquela oportunidade. Eu já estava com o meu dinheiro junto, porque também estava a trabalhar muitas horas, Eu disse, olha, vou começar a minha formação. E o chefe disse, mas que formação? Eu disse, vou começar a minha formação de cozinha. Ele me disse, mas por que é que não me disseste há muito tempo? Nós podemos te oferecer. Eu disse, mas eu não sabia. Eu não sabia. Claro. Foi a partir dali, quando eu entrei na formação, que dei conta que ser um chefe é mais do que cozinhar. É administrar também. É administrar. Eu acabei por estudar finanças, eu acabei por estudar matemática, acabei por estudar inglês, tudo. Eu tive 2 anos e meio a fazer uma formação. Uau. Era um dia por semana, trabalhava 4 dias, a empresa me dava um dia, tipo, só para ir para o colégio. Foi a partir dali que eu vi o processo todo da culinária. Qual é o prazer todo que a culinária tem? Do básico até o mais elevado. O mais elevado. E quando acabei o meu curso, estava a aparecer oportunidades que eu digo, mas como é que isto está a aparecer assim tão... Porque eu ainda não tinha, estava no sous-chefe, mas sem aquela formação não conseguia chegar ao head chef. E foi dali que me apareceu a oportunidade de sair do Tate e entrar para uma companhia americana. Que é a Compass Catering, que é a empresa que eu trabalho agora, que é uma companhia americana. Sim. E foi ali que apareceu essa oportunidade. E foi praticamente, entrei ali depois do lockdown. Praticamente foi depois do lockdown. 2020. Exatamente. Eu durante o lockdown ainda estava com o Tate, estava com a Tate Modern. Foi a partir dali depois que eu entrei para essa nova companhia, com toda a responsabilidade toda em cima da minha cabeça. Exato. Mas foi um desafio. Sim. Foi um desafio enorme e estou a tirar muito, muito fruto daquilo. Foi nessa companhia que eu consegui ganhar esse prémio do Chef Awards, do Restaurant Associate no ano passado, 2021. Muitos parabéns. Obrigado. E o prémio foi de fazer o curso de Executivo Chef. Muitos parabéns. Olha, meu irmão, deixa-me dizer já que tu és um orgulho para nós. Obrigado. São estes exemplos que nós gostamos de trazer aqui para podermos passar aos nossos irmãos mais novos e os mais velhos e às nossas irmãs mais novas e mais velhas de que tudo é possível. Exato. Tu tens um percurso extraordinário que mostra que és uma pessoa com resiliência e também és alguém com humildade, porque saíste de Cabo Verde para Portugal para ir estudar engenharia, ou seja, tinhas saído, mas tinhas o suporte dos teus pais, tiveste a humildade de trabalhar, de sustentar o teu curso, mesmo com os teus pais apoiando, e mais tarde ainda vens para um país muito mais afastado da tua cultura. Inglaterra é muito mais afastado da cultura africana do que Portugal é para nós. Exatamente. E então ultrapassaste várias barreiras
Pois, ultrapassei. E agora ouvi esta tua história, para além de me estás a motivar, que é possível, aqui é uma terra de oportunidades e tu soubeste agarrar. Yeah. E é Soubeste muito. agarrar as oportunidades muito. que surgiram. E essa tua humildade, que é com isso que eu fico, é a tua humildade de estar disposto a aprender. Quando estás disposto a aprender, evoluís. E tu Evolui. mostraste Isso é sempre que verdade. estás disposto Yes. a aprender. Isso foi um dos focos. Eu tento não perder o meu foco. Que eu estou tipo a levar agora com muitas das coisas das pessoas estão a dizer tu estás num patamar agora que se calhar não vais cair ou coisa assim. Eu disse, não, pessoal, eu estou a ter uma experiência todos os dias. Como eu disse, eu já tive experiências de eu sair do trabalho com uma pessoa tipo sorridente, alegre, cheio de satisfação, mas já cheguei em casa a chorar. Já cheguei em casa a chorar. Por causa Da pressão, das coisas não correrem bem, Claro, das empresas não te entregar as coisas que tu precisas no tempo. claro. Fazendo Só a tua que- vida muito difícil. Exatamente. E agora estamos a viver numa situação que ser o chefe, ser um líder num país como a Inglaterra, depois saímos do Brexit, deixa eu falar um bocadinho disso, porque é muito importante para que as pessoas saibam, estamos a viver um momento muito, muito difícil. Aqui em Inglaterra estamos a viver um momento, depois do Brexit, muito difícil. Estamos a ter uma dificuldade enorme de ter excelentes profissionais para trabalhar em primeiro. Agora, chegas no momento, eu lembro-me, quando eu quis ser chefe, para ser chefe, precisas de um certo skills. Precisas pelo menos saber o que é cozinhar. Agora, tu fazes o request para as pessoas de um chefe na agência, te levam um balúrdio e não sabem o mínimo, o básico. Porquê? Não são chefes. São pessoas da escola, vão lá, vão fazer como dissemos em Portugal, um biscoito deles para sobreviverem. Qualquer pessoa hoje em dia pode ser. Eu me lembro na altura, para tu ser chefe, tinhas que aguentar certa pressão. Certa expressão do Red Chef, porque era muita pressão de trabalhar na cozinha. Mas hoje em dia parece que qualquer um. Eu faço muitos requests da agência para trabalhar comigo quando tem eventos grandes e nota-se que a qualidade E a experiência reduziu bastante com bastante o facto do Brexit. do Brexit. Porque eu me lembro, trabalhei com excelentes chefes espanhóis, italianos, que agora já não estão aqui nesse país Já não mais. estão neste país. E o fluxo parou. E o fluxo parou. E estamos a entrar num outro problema, que é o problema da alimentação. A comida ou os ingredientes não estão a entrar no país. Está a ser um challenge. Está a ser um challenge enorme. Olha, tu estás a tocar num ponto que eu falei nisto com um amigo meu e eu falei-lhe e eu disse-lhe, olha, eu demorei a perceber que a qualidade da comida em Inglaterra não é a mesma do que no continente. Sim. E hoje em dia eu como, mas às vezes tenho a preocupação de que se a laranja que eu estou a comer, os legumes que eu estou a comer são realmente ricos. E eu disse-lhe, eu às vezes questiono isto porque, não sei, eu disse-lhe, eu sou uma pessoa que vou ao ginásio, não é? Sim. Tento manter-me minimamente saudável. Não posso dizer que tenho uma grande alimentação, mas faço um esforço para ter uma boa alimentação, mas depois eu digo, não sei porquê, mas acho que quando vou a Portugal sinto mais a comida e até sinto que o meu corpo reage melhor. Já não sei se tem a ver com o clima também. Mas aqui às vezes tenho a sensação de que aquilo que eu como não me dá assim tanta energia ou vitaminas. Se tu reparares, a laranja daqui já nem tem o semente. Mas é verdade, não tem semente. É verdade. Tu não tem... A laranja não tem semente, a uva não tem semente. Tu vais para Portugal ou vais para a Espanha, por exemplo, que são países tipo de fruta. Tu comes uma fruta e dizes, não, estou a comer uma fruta. Pois. Porque a qualidade da alimentação aqui está péssima. Está péssima. Pegas numa cebola para cortar, já nem choras. Já nem choras. Cheio de água, mas aquela água que não... E tu como chefe notas isso? Notas isso na comida? Notas a qualidade. Ou seja, achas que o efeito do Brexit acabou também por afetar? Por afetar, porque
os outros países estão a chegar ali no Calais, estão a chegar ali, não estão a entrar no país. Eu recebi um e-mail na sexta-feira em que vamos ter por 2 semanas ou 3 semanas sem tomate no país. As suppliers não vão entrar no país para distribuir tomate, que é uma coisa impressionante. Triste. É triste. É triste. É triste. E isto só está no começo. Eu digo, isto só está no começo. Só está no começo. Às vezes pedes os produtos, pedes 10, só te chega um. Só te chega um. Porque eles têm que distribuir para o restante. Os suppliers estão a ter uma enorme dificuldade de chegar com os produtos alimentícios para as empresas, para os restaurantes. E isso é tipo, eu digo, está a ser um challenge para mim, porque eu, como faço menu para eventos, se a empresa pedir, olha, nós queremos esse menu, eu já não posso mudar. Se eu não tiver tomate, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar na hora do evento e vou dizer ao cliente que eu não tenho tomate? Pois. Vai ser um grande desafio para muitos chefes. Muitos chefes e muitos restaurantes e muitas empresas que têm a ver com alimentação na Inglaterra está a ter esse problema enorme. Quais são as soluções que achas que um chefe pode agora implementar para poder afetar esses desafios? Sabes que não podes fazer muito. A única coisa que tu tens que fazer é ter muita cautela no menu quando produz o teu menu. Muita cautela em saberem que podes chegar numa altura e não teres um certo produto. Então é uma boa altura para porventura aproveitar no produto nacional aqui de Inglaterra, tentar... Mas o problema é isso. O problema nós queremos que os produtos, mesmo os clientes às vezes pedem, não, queremos tipo asparagos, English asparagos, por exemplo, mas não tem produção. A produção é mínima. O terreno em Inglaterra não produz muito. Não produz muito. Pois. Porque tudo que é consumido em Inglaterra vem de fora. Vem de França, ou vem da Espanha, ou vem da Bélgica, ou vem... Se tu vais ao supermercado mesmo, tu vês no pacote os produtos dizer tomate da Espanha. Que é tudo exportado. Exatamente. Não tem o produto. E queria chegar nesse ponto porque eu acho que as pessoas têm que começar a entrar na realidade lá em casa. Ok. Em que estamos a viver num momento muito difícil. Muito difícil. Eu estou a dizer isso porque eu estou a viver isto todos os dias. As empresas já estão a lidar com isso diretamente. E tu, em certo ponto, agora tipo, as pessoas no restaurante, o restaurante diz, olha, tira certas coisas do menu porque não temos produto. Não existe esse produto. Estás a perceber? Exato. E é tipo um processo, é tipo um trabalho e vai demorar muito tempo para, acho que... Alterar, não é? Alterar. Não, muito interessante, muito interessante. Então, gostaria de saber mais sobre o teu processo. Então, tu depois do Tate Modern, estás agora nesta nova empresa, em que é, deixa-me aqui ver, eu tenho aqui a informação, é no Imperial War Museum. No Imperial War Museum. Yeah. Como é que é a vida ali? Com os teus colegas, com os teus... É assim, eu quando entrei no Imperial, entrei depois do coronavírus, do Covid. Praticamente foi um ano tipo de reflexão, de conhecer o sítio, de conhecer o lugar. Não tivemos assim muitos eventos porque era muito restrito ainda, mas o que eu digo, o que eu tirei daquele ano foi o evento que foi pedido, que foi requisitado para que eu seja o chefe daquele evento que era o evento do Welcome Abramovich. Okay. Quando ele voltou para o... Não. Quando ele voltou, porque ele foi expulso dos anos. Sim. Quando ele voltou, ele foi a festa de boa-vinda do patrão. Back, do patrão. Okay. Exatamente. Foi então, ali tipo... Tiveste Sim, o evento fui eu que fiz aquele evento Welcome Back to Abramovich no Imperial War Museum. Desculpa lá. Tu não há ninguém que tu não possas cozinhar já cozinhaste para o Abramovich? Eu acho que ainda tem. Não, top. Ainda tens um currículo mesmo formidável. E depois no ano passado fiz foi mais um challenge, foi fazer eventos pelos diretores do HSBC. Uau.
No mês de novembro foi o meu último evento do ano passado, no dia 15 de né? dezembro. Para encerrar. Para encerrar, foi um ano super Exigente. super busy. Neste momento és uma pessoa preparada para cozinhar tudo. para qualquer coisa. Eu digo, pelo que aconteceu comigo no ano passado, eu digo agora, venha que vier. Venha o que vier, né? Venha que Espetacular. vier. Não, venha que vier. ultrapassaste este desafio. Já. Espetacular. E agora, qual é a próxima fase? É assim, nesse exato momento, meu plano é acabar o curso de executivo-chefe. Explica-nos um bocado o que é. E ser executivo-chefe é liderar mais do que uma cozinha. Tipo, podes pegar uma academia de 10 ou 15 cozinhas e tu lideras. Não precisas estar na cozinha, mas tu geres aquelas 10 cozinhas. Por exemplo, tem várias empresas tipo Vapiano, por exemplo. Tem 10 ou 15 Vapianos em Londres. E há uma cabeça a gerir. E há uma cabeça a gerir. Um executivo-chefe que gere em termos de financial, gere em termos de menus, gere em termos de allergens, gere em termos de tudo que tem a ver com a cozinha dos 10 espaços. Um Red Chef só tu focas no teu próprio espaço. O próprio espaço, ok. Mas quando é executivo-chefe, tu trabalhas em cima dos Red Chefs. Tornas-te um area manager. Exatamente. Tu trabalhas em cima dos teus Red Chefs. Ok. Tu só vais lá, perguntas tipo, Red Chef, olha, está tudo bem, ou coisa assim do género. E tornando um executivo-chefe, tu podes ser requisitado para, tipo, ok, só ires lá, por exemplo, num evento qualquer, te pagam, tu só vais, tipo, desenhas o menu, ok, esse evento do HSBC, por exemplo, um executivo-chefe fez esse menu, depois podes lá falar e sentar ali, mas não vais para a cozinha. Nem vais para a cozinha. Praticamente. Esse é trabalhar no escritório. Exatamente. E tu queres fazer essa transição? Eu vou dizer que eu não vou querer fugir muito da cozinha, mas vou ter, para o meu sucesso também, sim, eu vou ter que fugir um bocadinho de cozinha. Claro. Porque, como eu digo, o meu processo veio lá de baixo, eu não vou ficar no Red Chef. Correto. Porque, como eu digo, eu fui daqueles que passei por todas as posições na cozinha. Até chegar ao Red Chef, fui um comi-chefe, que é um ajudante de cozinha, fui um demi-chefe, que foi uma posição a seguir, fui um chefe de parte, fui um sous-chefe e agora sou um Red Chef. Eu passei por todas as secções. Todas as secções. Por isso que às vezes o pessoal que trabalha comigo diz que eu consigo lidar com eles, cada um deles, eu consigo lidar com o fraco deles ou coisa, porque eu estive lá. Estiveste lá. Consegues entender todo o processo, todo o sistema. Eu não consigo tipo, trabalhar com a pessoa que trabalha comigo, de eu gritar ou coisas do género, porque eu não gostava que fizessem comigo. Claro. Sabes a linguagem que tens que ter para que as coisas possam funcionar. E funciona. Uma vez me disse que ela, uma miúda me disse que nunca viu um Red Chef que não estressa. Que não estressa. Eu disse, eu não estresso. Porque tu já estiveste em baixo e sabes entender que não era isto que eu queria que ele fizesse para mim, para eu trabalhar melhor. Mas porque tu estressas quando não planeias. Claro. Se tu tens o teu trabalho de casa, tens os teus planos, as tuas coisas estão bem planeado, não vale a pena tu estressar. Porque quando chegas antes do evento, eu digo ao pessoal, eu quero que antes do evento, qualquer evento que eu faço, eu quero que vocês vão sentar 1 hora, descansa se quiserem dormir ou coisa. Eu não quero que em cima da hora do evento ninguém está a fazer nada. Na hora do evento eu só quero fazer o prato e enviar e mais nada. E ir-me embora. Porque eu não quero estar em cima do evento, estar a correr, a buscar as coisas, está ali, está a faltar isto, está a faltar aquilo. Claro. Mas se tu não planeares, tu vais ter que fazer isso em cima da hora. Pois. É tudo uma base de planos e é isso que me fascina bastante. Fascina-te essa estratégia que existe antes da execução. Antes da execução. Espetacular. Que no final, tens aquele sucesso. Tipo, eu costumo dizer, o meu sucesso é ver o prato quando voltar limpo. Aí é que tu vês o teu sucesso. Esse me dá prazer. Então, muito interessante. Então, como é de chefe, tu sentes que já atingiste o máximo que tinhas para atingir?
Ou ainda achas que há muito para onde evoluir? Há muito para evoluir. Há muito para evoluir. Eu, como eu digo, eu estou a aprender todos os dias ainda. Certo. Eu estou a aprender todos os dias e há muitas coisas ainda que eu estou a tentar explorar, que é para que eu posso dizer não. Um dia eu vou chegar no meu top. Mas é como qualquer carreira, como qualquer artista, um artista que chega num ponto em que para, não é bom. Exatamente, Não para é bom. de evoluir. Não Ou para achar de que já está evo- no topo. Exatamente. Tu tens que sempre arranjar algo. Porque há sempre arte, há sempre uma coisa nova. Há uma coisa nova, vai-te surgindo. É tipo, às vezes as pessoas dizem a culinária, não, já está escrita, já. Mas todos os anos está a mudar. Todos os anos mudam. Verdade. Se tu consegues, se uma pessoa consegue seguir o que tu gostas, tu vês, não. No ano passado certo menu estava assim, este ano está diferente. Tu vês, tu acompanhas restaurantes, acompanhas o... Tens que seguir as tendências também. Exatamente. Yeah. Muito interessante, muito interessante. Então, diz-me uma coisa. Na tua área como cozinheiro, acho que isso é uma pergunta que eu devia ter feito antes e as pessoas vão querer saber. Na tua área de cozinheiro, qual é a tua especialidade? O que é que tu consideras que é o teu... Como eu disse, eu fiz o curso de cozinha clássica francesa. Mas eu consigo dizer que eu sou um bocadinho versátil. Okay. Consigo ser versátil de acordo com a experiência que eu vim de muitos anos, de acordo com a exigência do próprio cliente. Por isso que entrei nessa área de eventos. Eu não digo que eu tenho uma especialidade, porque como a maioria dos chefes vão te responder, se tu perguntares ao chefe, não, tu tens uma especialidade, não, a culinária já estava criada, a culinária já existia, tu só vais apanhar a partir dali e tu criares o teu próprio estilo. Exatamente, vais adaptando, porque tu não vais dizer que o frango frito, por exemplo, foi criado por certas pessoas. Não, o frango frito já existiu. Tu é que ali vais pegar num sauce ou numa coisa diferente, vais dar o teu tom. Vais dar o teu toque. Exatamente. Então todos os cozinheiros basicamente... Exatamente. Quando um cozinheiro cria um prato novo e esse prato é reconhecido, ao que é que se chama isso? Tu podes fazer como a música e como qualquer tipo de arte, tu podes registrar um prato teu. Tu podes criar sim, é possível. Okay. Tu podes criar um prato e registrar, ok, esse prato é meu, e a partir do momento que tu publicares online, esse prato é teu. Tu vais ter os teus direitos. Uau, nunca tinha pensado nisso. É a mesma coisa. Nunca tinha pensado nisso. E é verdade. Por exemplo, qualquer pessoa que quiser, por exemplo, tirar um bife Wellington, tem que pagar ao Gordon Ramsay, por exemplo. Ok. Entendes? Nunca pensei nisso. Exatamente. É como qualquer arte, como eu digo. Tu tens que registrar o que é teu, vais ter que registrar. Eu, por acaso, não registrei nenhum prato meu ainda. Mas tens? Mas tenho. Tens o teu prato? Tenho. Uau. Tenho. Ainda não registrei. Não está registado, mas... Também não podes dizer, a receita. Olha, eu espero que quando fizeres, a Tabanca possa aprovar. A Tabanca vai aprovar. Espero que sim. Ainda falta alguns toques para dar ali. Excelente. Aonde é que as pessoas que estão lá em casa, as empresas, eventualmente instituições, se quiserem entrar em contato contigo, podem te encontrar? Eu tenho o meu Instagram. Está ali alguns pratos que dá água na boca. Tens uma página que dá água na boca. Foi assim que eu identifiquei e deixa-me dizer isto muito brevemente. Eu sempre quis ser um cozinheiro aqui no podcast. Sempre. Uau. Já tinha tido outras conversas, eventualmente não se concluíram, mas espero vir a tê-los, porque vocês cozinheiros também são todos diferentes. Sim. Mas hoje estou também a realizar um pequeno desejo aqui no meu podcast, olha, que é ter um chefe de cozinha. Olha, porque assim, quando eu estava no lockdown, fiz alguns tipos de podcast, alguns lives também, empresas tipo, uma pessoa estava em casa. Sim, claro. Para falar um bocadinho sobre a culinária e isto. E como disse também, tenho tido também nos últimos tempos de ir para Portugal, ir a alguns países e dar um bocadinho de formação. Que tive em Cyprus na semana passada. Okay. Estive em Lisboa 3 semanas atrás, vou estar no Porto daqui a 2 semanas. Que é tipo ensinar a técnica de fazer o prato.
Porque as pessoas às vezes pensam que fazer um prato é só pegar. Mas tu tens que existe combinações de alimentos. Tu não podes pegar qualquer coisa e pôr num prato. E meter num prato. Yeah. Por isso que dá aquela combinação e dá aquela cor e dá aquela finalização do prato para ser qualquer coisa tipo fantástico. Uma pessoa dizer, uau, mesmo que fosse só comer com os olhos. Ok. Yeah. Foi isso que eu tenho tido através da empresa, de ir para... Fui para o Cyprus, fui para Lisboa e vou para o Porto daqui a 2 semanas. Okay. Trabalhar com hotéis, dar coisas assim um bocadinho de formação. Mas isso já faz parte da minha empresa. É a minha empresa que está a me mandar fazer essas... Super interessante. Uau. Isso está-te a trazer um certo... vai ter um impacto na tua reputação. Sim, e faz depois ajuda no teu currículo. Sim, ajuda no currículo, ajuda-me no mercado de trabalho. Nunca se sabe. É espetacular. Yeah, nunca se sabe. Sentes que Londres é o sítio ideal para ti neste momento? Para sim, aquilo que tu fazes? Porque eu acho que é uma das cidades do mundo que o chefe é considerado como uma profissão de top. Muito bem. Uma vez tive uma curiosidade com uma pessoa, ela disse: eu preferia ter um chefe em casa do que ter um engenheiro ou um engenheiro. Exatamente. Estás a entender? Claro. E ao ouvindo isso de pessoas, às vezes estás na conversa com as pessoas e dizes: eu queria ter um chefe, eu queria estar com um chefe, ou entendes? Isso te dá muita moral, muita moral, dizer não, eu acho que estou na profissão certa, amo o que faço, claro. Todos os dias, estou a aprender todos os dias, na maior humildade, não perder o foco, porque às vezes as pessoas dizem, a fama às vezes é... Sim. Pode ser inimiga, perigoso, pode tirar o foco. Pode tirar o foco. É uma coisa muito perigosa. É perigosa. Por isso, é o que eu digo, todos os dias levanto da cama, fazer o meu trabalho, a humildade, tento fazer o meu trabalho o mais correto possível, tento ser profissional acima de tudo, e isso que me dá mais satisfação. Muito bem. Alex, muito ficou ainda por dizer. Eu sei. É uma Conversa pena. Está boa. A conversa está boa. Eu gostaria de te dar esse espaço, minutos finais, se quiseres deixar algumas palavras para os jovens lá em casa, para os nossos irmãos e irmãs, os nossos mais velhos, mais novos que depois vão ver este episódio. Se queres deixar uma palavra para eles, uma mensagem especial, sobretudo nestes tempos também de exigentes para toda a gente. Exatamente. Eu vou falar em cima de tudo para o nosso pessoal Palop. Eu acho que estamos num país que não é nosso, mas o que eu digo, não tenham medo. O percurso é enorme, é longo, mas se qualquer um de vocês que gostam do que fazem, eu penso que vocês devem seguir e dar o tempo em que, no final, todos nós vamos ter um resultado se trabalharmos com aquela dignidade, humildade. Porque aqui eles dão muito valor às pessoas que têm força de vontade. Estás com força de vontade, gosta de fazer o que tu gostas. Eles te dizem, não, vamos te dar a mão. É por isso que eu digo aos Palopes, vocês fazem, sejam humildes, tentam fazer as coisas que vocês acham que um dia vão dar futuro. Seja doutor, seja engenheiro, seja pintor, seja modelo, seja o que for. Mas tenta fazer as coisas com maior humildade e o resultado no final vai chegar. Alex, muito obrigado. Foi um eu. prazer ter-te aqui. Obrigado. Eu geralmente faço uma nota no fim, mas depois daquilo que tu disseste não há nada a acrescentar. Lá em casa, muito obrigado mais uma vez. Este foi o primeiro de vários episódios que a gente vos vai trazer. Eu espero que fiquem connosco durante muito tempo. Não percam este episódio, que foi espetacular. O primeiro de 2023 e salpicado. É só vou dizer, vamos seguir na minha página. Sim? No Instagram. Deixa eu ver se eu me lembro. Diz já o nome da página. Ok, Chef Alector. Chef_Alector. Top. Não se esqueçam de seguir. Não se esqueçam também de seguir a página da Tabanca TV. Subscrevam o nosso canal no YouTube. Também
se não for pedido mais, sigam também o Bantaba. Eu sou um chato, estou sempre ali nos Também é o que stories. eu digo. Vocês sigam Tabanco, porque o trabalho está muito, muito agradável, mano. Muito obrigado, digo, Alex. vocês não param, continuam. Que, como eu digo, o caminho é longo, mas vão lá chegar. Vão lá chegar. Amém. Obrigado a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, o que for. It takes a village. Até à próxima. Até a próxima.